Graças a Deus. Vamos então ao momento da palavra do Senhor. Se você trouxe a palavra do Senhor, quero pedir a sua gentileza de abrir lá na epístola de Judas. Penúltimo livro das Escrituras Sagradas. São apenas 25 versículos antes de Apocalipse. O tema da mensagem de hoje é defendendo a nossa fé. Defendendo a nossa fé. E o texto é Judas, verso 3. Não tem capítulo, apenas versículo. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Amém. Judas, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém. Pai Todo-Poderoso, hoje nos alegra estar aqui, Senhor, para aprender mais da Tua palavra, para ofertar, para dizimar, para glorificar o Teu nome, para ver irmãos, para rever outros, meu Pai. Te agradeço pela Tua presença nesse lugar e te peço em nome de Jesus que o Senhor nos instrua na Tua palavra hoje. Nos faça crescer no conhecimento do Senhor. Nos faça avançar, meu Pai, para cumprir o nosso destino profético sobre a face da terra. Que vai muito mais do que comprar uma casa, um carro e ter uma boa estabilidade financeira. É cumprir o nosso papel diante do Senhor, meu Pai, num plano eterno, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Judas, meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José, escreveu essa epístola. E é interessante esse texto que nós lemos, porque ele diz, olha, eu estava procurando escrever sobre a salvação, mas mudei de ideia, eu vou falar sobre outra coisa, sobre a defesa da fé. E se nós pararmos para pensar um pouquinho no contexto que nós vivemos como igreja e na época que nós estamos vivendo como igreja, é tão importante esse texto da palavra do Senhor, todos são, mas esse nessa noite para nós será especial. Ele disse, tive por necessidade escrever para vocês e animá-los a batalhar pela fé. Ele queria escrever uma coisa, mas a necessidade foi maior de ensinar a batalhar pela fé. Quem tem fé, diga graças a Deus. Você sabe que viver fé, hoje em dia, é um desafio para nós. Porque muitas vozes concorrem contra a nossa fé. Você quer ver, por exemplo, você fala de cura divina. As pessoas estão desacreditando que Deus cura. O desafio da igreja é permanecer crendo e batalhar por essa fé que Deus nos deu. Porque um Deus que ama seus filhos, mas não consegue intervir na história dos seus filhos, não é um Deus que ama, não é um Deus que existe. Acreditar que Deus é tão bom, mas vai deixar a gente sem nenhuma resposta durante a nossa jornada, não pode ser um Deus bom. Não só apenas na cura divina, isso mexe com muita gente, mas também falamos em termos de libertação, de paz do Espírito, de dons espirituais, de vida abundante no Espírito Santo. Parece que ultimamente Deus ele só é usado como a sua Bíblia, principalmente, como um grande livro de galgar degraus na sociedade. Uso inteligência bíblica para crescer e prosperar. E nós temos afirmado isso. A palavra de Deus, ela tem sabedoria, claro que tem, mas ela não pode ser usada apenas para meras coisas. E esta palavra que nós carregamos nas mãos, ela é a palavra, a mente de Deus revelada para nós. É muito mais do que 7 passos ou 10 passos para melhorar de vida. É um Deus que entra na nossa história e transforma o nosso caráter. Não apenas para vivermos aqui, mas para vivermos a eternidade. Tem sido um desafio viver a fé. As vozes batem contra, a voz da razão, a voz do racionalismo, a voz da ciência, a voz do marketing, a voz dos amigos. São tantas vozes que batem nos nossos ouvidos todos os dias. E de repente filtrar tudo isso e não se esquecer da verdadeira fé evangélica se torna um desafio. Não foi assim com Jairo? O que estava acontecendo com a filha de Jairo? Estava morrendo. O que aconteceu? Que na história não entrou a mulher do fluxo de sangue no meio. Parou Jesus. E de repente o que chega em Jairo? Aquilo que chega em nós sempre, a voz da incredulidade. Deixa o mestre em paz, a sua filha já
Morreu. Ela tinha morrido? Tinha. Jesus ouviu isso e imediatamente ele disse, Jairo, apenas creia. Mantenha-se crendo. Esse é o nosso maior desafio nesse século. Mantermos-nos crentes no nome do Senhor Jesus. A epístola de Judas foi escrita para isso. Olhar para o passado, olhar para a época apostólica e achar que aquela igreja era melhor do que a nossa é um erro. Porque lá já tinha falso mestre, estava perturbando a casa do Senhor. Esses falsos mestres aqui, por exemplo, você pode ler a carta inteira na sua casa, é curta. Os falsos mestres ali, por exemplo, estavam ensinando o seguinte: agora que você é salvo em Cristo Jesus pela graça, você pode viver uma vida imoral e continuar crendo que você vai ser salvo. Pensa, falar isso, por exemplo, numa época onde, por exemplo, lá em partes de Éfeso, onde se adorava grande deusa Diana, e parte do culto era dormir com as prostitutas do templo. Pensa, ensinar isso, numa época onde crianças eram sacrificadas a ídolos, onde crianças eram violentadas nas ruas como se fosse qualquer coisa. E aí os falsos mestres entrando no meio da igreja disseram o seguinte: olha, você pode viver a vida dissoluta que você quiser, porque a salvação é pela graça, e como é pela graça você nunca vai conseguir merecê-la, mesmo vivendo debaixo do pecado você vai ser salvo. E isso começou a seduzir muita gente, porque isso seduz. Isso não é algo que estava encerrado nessa época. Hoje em dia nós temos muito disso no Brasil. O evangelho na Europa faliu por causa disso. O evangelho nos Estados Unidos está falindo por causa disso. Há 20 anos atrás, um teólogo escreveu um livro dizendo que a igreja morreria se não se modernizasse nos Estados Unidos. É muito interessante porque tudo começa na Europa, demora um pouco, vai para os Estados Unidos e 20 anos depois estoura no Brasil. Há anos atrás, esse homem escreveu um livro dizendo assim: se a igreja não se modernizar e não começar a aceitar e interagir com todo tipo de conduta, ela vai morrer. Se a igreja continuar tendo o seu discurso contra o pecado, ela vai morrer. E o que acontece nos Estados Unidos hoje é o maior declínio na quantidade de cristãos da sua história. Todas as igrejas que abriram a porta para o liberalismo teológico. O que é liberalismo teológico? É desconfiar que a Bíblia não é a palavra de Deus e parar de pregar a santidade do Senhor. Essas igrejas estão falindo. Igrejas com 2 ou 3 mil membros, há 7 anos atrás, hoje estão com 50 membros cultuando num salão gigante. Porque o evangelho que não é pregado como deve ser pregado não causa efeito em ninguém. E evangelho que não muda de vida, não muda a pessoa de vida, não serve para nada. Não é poder de Deus. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para a transformação do ser humano. Se nós pegarmos o evangelho e transformá-lo em discursos motivacionais, estamos prostituindo aquilo que é muito superior a isso. Amém, gente? Judas estava com esse problema. A igreja tinha esse problema. Eles já tinham entrado, os falsos pastores. Nada diferente do que acontece no Brasil hoje. Esses homens tinham marcas. E as marcas, segundo esse apóstolo, são figuras de linguagem. Ele vai usar figuras de linguagem da história de Israel para dizer o fim desses mestres. Ele vai dizer primeiramente sobre Israel. Que Israel saiu do Egito com a promessa de entrar na terra prometida, mas por causa da rebelião de alguns, 40 anos ficaram vagando no deserto e morreram sem ver a promessa se cumprir. Porque a Bíblia diz que nem todo que está em Israel é israelita, nem todo que está no reino de Deus ou no contexto do reino pertence ao reino do Senhor. E ele vai dizer nos versículos seguintes: olha, assim como Israel pereceu, todos aqueles que acharem que podem levar uma vida do jeito que quiserem, sem nenhum parâmetro das Escrituras, eles vão perecer sem entrar na terra prometida. Quem quer entrar na terra prometida, diga graças a Deus. Ele vai também usar o exemplo dos anjos caídos, que não guardaram a sua posição. Todos os seres foram criados para ter uma posição específica. É interessante quando você lê o livro de Apocalipse em relação a isso. Existem anjos que estão guardados para um evento histórico. O livro de Apocalipse diz que existem anjos que estão esperando uma única ordem de Deus: segurar os ventos da terra. Só isso. Desde quando eles foram criados até um futuro que a gente não sabe quando vai acontecer, eles estão preparados na sua posição para segurar os ventos da terra, porque isso vai ser um cálice da ira de Deus sobre a humanidade. Tudo foi criado para um determinado propósito. Os anjos também foram. A Bíblia diz que os anjos que não guardaram a sua posição foram destituídos e foram trancafiados em lugares escuros.
dizendo, ele está puxando essa figura de linguagem para mostrar, olha, os pastores que prostituírem a mensagem, que abandonarem a sua posição de defender a fé, vão ser trancafiados na escuridão eterna também. Outro exemplo que ele vai puxar, ele vai falar sobre Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Era um exemplo do que é o inferno. Fogo e enxofre o tempo todo queimando. A história de Sodoma e Gomorra fica conhecida de nós, porque Ló foi morar lá. E era interessante essa história de Ló, porque Ló saiu com Abraão da terra, da onde Deus chamou, Ur dos Caldeus, e Ló foi acompanhando Abraão. Em determinado momento, os dois enriqueceram tanto, e por causa da terra começaram a abrigar os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Pensa, não havia campina suficiente para misturar o gado que eles tinham. E Abraão, guiado pela visão de Deus, olha para o seu sobrinho e fala assim, escolhe a terra que você quer. Se você falar que você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que vai para o norte, eu vou para o sul. Não tem problema. Ele tinha a bênção dentro dele. Ele era guiado por uma visão celestial. Mas Ló, ele era guiado por aquilo que ele enxergava momentaneamente. A vista de Ló era contaminada pelas coisas da terra. Ló olha para as campinas, olha um pasto verde maravilhoso e diz, eu quero ir para lá. E Abraão falou, então eu vou para lá. Já que você vai para as campinas, eu vou em direção ao deserto. E é interessante que quanto mais Ló ia levando o seu gado em direção ao lugar que ele tinha escolhido, o gado consumia aquele pasto e ele avançava mais. E ele comia aquele pasto, o gado dele comia o pasto e ele avançava mais, até chegar na cidade de Sodoma e Gomorra. Nem toda prosperidade, no final, trará alegria para a nossa vida. Nem todo meio de se ganhar a vida é legítimo lá na frente. Quanto mais Ló se vangloriava ou se deliciava nas campinas verdes, mais perto de Sodoma e Gomorra ele estava. E ao contrário dele, Abraão ia caminhando em direção ao propósito de Deus para a vida dele. Ele foi para o deserto. Porque a bênção não está em geografias. A bênção está sobre pessoas. Deus abençoa pessoas. Você é abençoado pelo Senhor. Pastor, Curitiba é uma bênção. Não, eu sou uma bênção e moro em Curitiba. E por isso Curitiba recebe o reflexo da bênção que eu tenho. Ele ia caminhando de forma triunfal. Caminhando para o deserto, contra toda e qualquer expectativa. Mas ele era o homem, o pai da fé. Onde ele caminhava e foi caminhando, ele chegou no seu propósito. Diga assim, eu devo ser guiado pelo meu propósito e não pelos que os meus olhos veem. Se você for guiado pelo que os seus olhos veem, você pode se enganar. As oportunidades momentâneas de crescimento podem trazer você para fora da presença de Deus, ou puxar você para fora. Nem tudo que aparentemente é bom vai resultar em algo bom na sua vida. Amém, gente? Se fugir do propósito, não vale a pena. Essa era a figura que Sodoma e Gomorra trazia para Judas dizer para a igreja. O final daqueles que seguiam pelos olhos vai ser a destruição. Assim como os falsos mestres tinham essa marca. Dentro do texto de Judas, ele está dizendo que eles eram homens que olhavam para o seu próprio ventre. Queriam obter lucros pessoais e rápidos com a pregação do evangelho. E isso traria para eles destruição. Outra figura que ele vai trazer é quando Miguel disputa o corpo de Moisés com o diabo. Quando Moisés morre, narra-se uma disputa de Miguel contra Satanás por causa do corpo de Moisés. O corpo de Moisés é fundamental. É lógico que é fundamental, porque ele vai ser usado lá em Apocalipse. E antes disso, ele foi usado para Jesus, quando Moisés consolava Jesus. A disputa pelo corpo de Moisés foi tamanha que o príncipe do reino de Israel teve que descer para disputar com Satanás. Qual é a figura de linguagem para o falso profeta aqui no livro de Judas? Os falsos mestres têm desprezo pelas coisas espirituais. Por isso que eles roubam em nome de Deus, por isso que eles falam mal das hostes celestiais. Eles não têm temor porque não têm respeito nenhum, eles falam o que quiserem. Aqui no Batel, esses tempos atrás, eu contei para vocês, encheram um acrílico com o nome de Jesus, colocaram um suco de uva ali dentro e falaram para vir extrair o sangue do cordeiro. E as pessoas inocentemente iam lá acreditando, e abriam uma torneirinha e caía um suco de uva, e lá no estacionamento da igreja, eles pegavam aquele cálicezinho e tomavam, dizendo que aquilo era o sangue de Jesus.
Nós estamos infestados de falsos mestres. Eles não têm respeito. Liguei a televisão um dia, em uma igreja lá em São Paulo. Eles estavam levantando uma oferta e a mulher disse assim: quanto vale a salvação do teu marido? Vale R$1.000? Então oferte R$1.000. Vale R$10.000? Então oferte R$10.000. Falsos profetas. Eles não têm medo de fazer isso, eles não têm vergonha de fazer isso, porque eles não temem o que vai acontecer com eles. Aí ele traz a figura, Judas traz essa figura, de Miguel disputando o corpo de Satanás. E Miguel dizia que o Senhor te repreenda. Ele estava mostrando que os homens de Deus têm respeito por coisas espirituais. Quem tem respeito pelas coisas espirituais, diga amém. Ele vai trazer outra figura de linguagem, são 7. Caim é outra delas. A Bíblia fala que Deus falou com Caim, falou com Abel, para que ambos trouxessem uma oferta diante do Senhor. Quem conhece esse texto? É muito conhecido, Gênesis 4. O contexto é 3, 4 e 5. Eles são chamados para trazer uma oferta. Caim pega a oferta do fruto do seu trabalho, que era a oferta do campo, da produção dele. Abel, por sua vez, pega a melhor dos animais que ele tem e leva com gordura. Quando os dois chegam para apresentar sua oferta diante de Deus, Deus rejeita a Caim e rejeita a oferta de Caim. Porque a sua oferta revela quem é você por dentro. Porque se a oferta não revelasse quem nós somos por dentro, Deus só rejeitaria a oferta dele. Mas Deus rejeitou a oferta e o ofertante ao mesmo tempo. Porque a oferta que ele estava dando representava quem ele era por dentro. A oferta de Caim, naquele contexto, só para explicar um pouquinho, não é porque era fruto podre que ele estava dando para Deus. A oferta dele era incompleta, ele estava entregando uma oferta de cereal. E a oferta de cereal, segundo a tradição, os livros históricos da Bíblia, principalmente o livro de Levítico, da Torá, diz que você tem que derramar azeite sobre a oferta de grãos. O agricultor que trazia a oferta diante de Deus tinha que derramar azeite sobre a oferta e ele sabia disso. Só que ele só levou metade da oferta, parte da oferta ele entregou. É por isso que Abel levou o animal e levou a gordura do animal, porque ele queria completar a oferta do irmão dele. Quem entendeu, diga graças a Deus. E esse Caim é a figura dos homens que se pervertem. Eles são incompletos diante de Deus, não são sinceros, não são inteiros. Tudo que eles fazem porque são por dentro aquilo. Fazem pela metade, fazem da maneira relaxadamente a obra do Senhor, porque dentro de si não há sinceridade. É por isso que Deus olha para Caim e fala assim: Caim, se você não tivesse feito a coisa certa, eu teria te aceitado. O pecado está na porta, cabe a você rejeitá-lo. Ou seja, fazer qualquer coisa para Deus de qualquer jeito está sempre próximo de nós, mas cabe a nós rejeitar isso na nossa vida e fazer sempre aquilo que Deus pede. Queridos, preste atenção. O contexto de Judas é que a igreja estava correndo o risco de viver um evangelho sem padrões. Cada um fazia como queria, do jeito que queria, e se não quisesse santificar, não se santificaria. Porque os falsos mestres estavam ensinando: façam como vocês quiserem, a graça vai salvar vocês de qualquer jeito. E Judas escreveu todos esses exemplos, são 7, para dizer para eles: existem padrões. Existe liberdade, mas existem padrões que você não pode romper. Quem entendeu, diga amém. Caim foi trazido nesse exemplo por causa disso. O homem que traz a oferta do jeito que quer, como quer, e diz que Deus é obrigado a aceitar. No seu interior é como se fosse assim: está aqui Deus, e pronto, já fiz o que eu tinha que fazer. Já fiz a minha oferta, agora pronto. Outra pessoa que é trazida como uma figura de linguagem aqui é Balaão. Balaão lucrou dinheiro com o pecado do povo. Por isso ele é trazido como uma memória para a igreja onde Judas estava escrevendo, dizendo: lembra de Balaão também. Balaão lucrou para fazer o povo cair. Lembra daquela história que o povo de Deus estava avançando? Chamaram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus e ele não conseguiu fazer? Aí ele deu uma ideia: mistura a raça. Faz o povo se perverter. E Deus vai tirar a mão do povo. Em troca desse ensino, ele ganhou dinheiro. Assim como os falsos profetas, os falsos mestres, pervertem o povo para ganhar lucro em cima deles. São exemplos que Judas está trazendo. E para finalizar, o último exemplo, ele fala sobre Corá. Corá é um exemplo.
daquele que busca autopromoção no reino de Deus e acaba sendo destruído. É uma marca do falso profeta, dos falsos profetas e falsos mestres. A autopromoção de Corá fez com que ele fosse destruído. E todos esses exemplos são para dizer para a igreja de Judas, que Judas está escrevendo: cuidado com os falsos mestres. Diga assim: eu devo ter cuidado com os falsos mestres. Mas agora, nesse panorama, como é que a gente tem que se portar? Não há dúvida nossa que existem muitos falsos mestres hoje. Muitos falsos mestres. Mas como é que a igreja tem que se comportar? É aqui que vem a segunda parte da carta. Como é que a igreja deve se comportar no meio de uma multiplicidade de falsos mestres? Primeiro, no verso 17, ele vai dizer: mas vocês, amados, lembrem-se das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus. O que está querendo dizer aqui? Primeiro ensino que eu tiro nessa noite: isso não nos pega de surpresa. Não é novidade que falsos mestres estão por aí, com muita influência, com muito dinheiro, com muita autoridade, para ensinar as heresias que eles querem. Isso não nos pega de surpresa. Ele vem dizer: olha, já foi escrito para vocês. Judas está lembrando um texto de Pedro. Pedro já tinha falado isso. 2 Pedro, capítulo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Diante disso, primeiro, eu não preciso ser pego de surpresa e não preciso me escandalizar. E aí eu tenho que fazer alguma coisa. Judas diz assim: agora vocês têm que se mexer. Mexam-se. Como? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Alguém pode dizer graças a Deus? No meio desse ambiente, primeiro, eu não vou ser pego de surpresa, não vou me escandalizar. Segundo, eu vou trabalhar em mim. Eu vou me edificar na santíssima fé. Eu não vou simplesmente saber o panorama que está acontecendo, ou não vou enxergar o quadro que foi pintado e dizer: nossa, que coisa. Não. O quadro que ele pinta para dizer os falsos mestres, a destruição dos falsos mestres, não era para a igreja dizer: olha, realmente, que pena, nada vale a pena mesmo, tudo vai a mal e a pior, as coisas têm que terminar ruim mesmo, porque Jesus disse que a coisa ia ficar pior. Não parece o panorama, às vezes, da gente? Eu converso muito com pessoas. A minha vida é lidar com gente. E uma das coisas que eu mais escuto é: está ficando ruim, pastor, está cada vez pior, mas tem que se cumprir as escrituras. Como se fosse um fatalismo. Quando Jesus disse que as coisas piorariam, ele não disse assim: sejam conformados com isso e vão embora. Ele nos plantou como sal da terra, como luz do mundo, para que no meio do caos a glória de Deus brilhe para as nações da terra. Vai de mal a pior para quem não tem Cristo. Para mim está de melhor e melhor e melhor, porque cada dia que passa estou mais perto da salvação eterna, de ser liberto desse corpo, de ser arrebatado em Cristo e viver a eternidade com Ele. Quem concorda com isso, diga graças a Deus. Não encare as profecias do fim como fatalismo para você. Quando eu leio que as coisas vão piorar, eu ainda fico mais alegre no sentido espiritual que diz, do raciocínio. Se Deus já predisse que tudo ia piorar até o final, e Deus me colocou nessa época, é porque Ele confia em mim. Diga assim: Deus confia em mim. Deus confiou em você. Deus não vai mandar anjo sobre a terra nesses últimos dias. Ele mandou você. O que você vai fazer com o chamado de Deus é problema teu e dele. Mas Deus não tem plano B. Deus não diz assim: anjarada, fica tranquilo aí. Se o povo falhar lá embaixo, eu tiro eles, mando vocês descerem e vocês resolvem o problema. Prega, cura, evangeliza, mostra os meus sinais sobre a terra. Não, Deus não tem plano B. Deus trabalha através de homens que foram mortificados na palavra do Senhor. Aqueles que entenderam que é pegar a sua própria cruz, negar a si mesmo e seguir ao Mestre. Tomar a sua própria cruz, responsabilidade, negar a si mesmo, é colocar as vontades de Deus sobre as minhas vontades e seguir. Até quando? Até Ele voltar. E Jesus está voltando, graças a Deus. E Ele diz: olha, edifiquem-se, não fiquem parados vendo tudo isso, façam alguma coisa, edifiquem-se a si mesmo, orando no Espírito.
E oração no Espírito tem algumas conotações. É orar inspirado pelo Espírito Santo. Em Coríntios, orar no Espírito significa orar em línguas, que é diferente da oração de Atos dos Apóstolos. Línguas estranhas está em Coríntios e glossolalia está em Atos. É orar na língua dos anjos. Isso eu tenho tranquilidade de ensinar para você. Foi um dos temas que eu mais estudei na minha primeira pós-graduação em teologia. E ela só foi aprovada por um pastor luterano porque estava fundamentada nas Escrituras. Quando Paulo fala em Coríntios de oração no Espírito, ele está falando sobre oração em línguas dos anjos. E não há contestação textual para isso. Você é batizado no Senhor e tem o dom de línguas? Você tem o dom de línguas? De orar no Espírito? Esse é um dom extraordinário. E deveria ser utilizado por todos nós. Pois quem fala em língua não fala a homens, diz o Senhor, mas fala para Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação de homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 14. Mas quem profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Mas prefiro que profetize. Ele está comparando dois dons, profecia e línguas. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. O que Paulo queria? Que todos falassem em línguas. Edificação na oração no Espírito. Ele falou, olha, orem no Espírito. Que a oração, quando você ora no dom, nesse dom de línguas, que é em 1 Coríntios revelado, mostrado, você não contamina a oração com gostos pessoais. Quem fala, fala direto a Deus. Você neutraliza a sua alma. Você não ora por necessidades imediatas somente. Você ora por propósitos. O nosso problema muitas vezes são as nossas necessidades. A gente tem o costume de orar por aquilo que a gente precisa aos olhos humanos. Eu preciso melhorar o meu salário, eu preciso de um carro melhor, eu preciso mudar para uma casa maior, eu preciso que o Senhor dê saúde para o meu filho agora. E essas orações são todas boas, maravilhosas, têm que ser feitas porque Deus dá. Porém, orações maiores deveriam ser feitas pelo povo de Deus. Orações do tipo, Senhor, como é que eu posso fazer para ser útil para o Senhor hoje? Em que eu posso te servir melhor nesse dia? Orações como a de Jesus, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua, aqui na terra como é no céu. É uma oração que vai além das minhas necessidades pessoais. Eu olho para a necessidade de Deus, pelo projeto de Deus, pelo alvo de Deus e quero que esse alvo se cumpra na terra. Eu oro para que isso aconteça. Orem no Espírito. Eu posso orar em línguas e orar também sobre influência do Espírito. São duas coisas diferentes. Orar no Espírito significa orar em línguas, no dom de línguas, de 1 Coríntios. E significa orar sobre uma forte influência do Espírito Santo de Deus. Porque existem orações nossas que são carnais. E a essas Deus não precisa responder. Diga assim, a orações carnais, Deus não precisa responder. A Bíblia declara que Deus nos dará tudo o que estiver de acordo com a vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se eu estou pedindo algo e não recebo, talvez é porque não é bom, nem perfeito, nem agradável para mim hoje. Ele está dizendo, no meio desse caos, vocês têm que orar. E orem no Espírito para edificação. Segundo, guardem-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus se revele para a vida eterna. Está em Judas, verso 21. Guardar. Você sabe que na vida nós temos que desenvolver uma arte. Existem coisas que eu tenho que aprender a guardar e coisas que eu preciso aprender a descartar na minha vida. Porque se eu guardo aquilo que deve ser descartado, eu vou trazer problema para dentro da minha casa. É um exemplo simples. Quando você vai no armário da sua casa fazer uma faxina lá dentro, existem alimentos que são imperecíveis e vão se estragar.
Se você teima em endurecer dentro do seu armário. Amém? Quem já passou por isso? Dá uma olhadinha numa coisa que você queria comer. E você sabe que tem em casa, mas você não limpou o armário. Aí você vai olhar a data de validade. E ele está estragado. O duro é quando você quer muito comer aquele negócio. E você tem certeza que ele está lá dentro. Mas quando você abre, o cheiro já tira todo o gosto que você tinha naquele negócio. Você não quer nem ver pela frente. Quando eu guardo aquilo que eu deveria jogar para fora, eu trago podridão para a minha vida. Rancor, mágoa, ódio, inveja, joga fora. Sentimento de vingança, joga fora. Ressentimento, joga fora. O que é ressentimento, gente? É sentir de novo. Tem gente que gosta de ressentir-se. Ele gosta de sentir de novo. Aí ele é humilhado lá atrás. Na segunda-feira. Na terça ele lembra daquilo. Ele volta na quarta, ele pensa mais um pouco. Ele quer ressentir aquilo. E na quinta-feira ele puxa aquele sentimento de volta para a quinta. E vai na sexta, ele traz de volta e diz aqui, isso aqui que é o sentimento. Ele vai ressentindo a mesma droga todo dia. Até o coração dele apodrecer. Tudo bem que alguém que não conheça Cristo faz isso, mas você tem algo muito melhor, que é Jesus na sua vida. Para ficar preso em coisas pequenas que não vai trazer nada para você. Ter ódio de alguém vai te trazer algum benefício na vida? Sim ou não? Ficar lembrando que o seu marido te magoou há 20 anos atrás vai trazer mudança para o seu casamento hoje? Lembrar que a sua mulher te falou porque falou lá atrás. Hoje, passado tanto tempo, vai trazer resultado para a sua vida? Então joga fora. Joga fora. Guarda aquilo que vai ser bom para você. Jeremias disse, eu quero trazer à memória, guardando na memória aquilo que me dá esperança. O amor, a misericórdia de Deus, que são inesgotáveis, não tem fim. Ele dizia, hoje eu estou vivendo esse momento terrível, mas a misericórdia de Deus vai me tirar daqui, a graça de Deus vai me tirar desse lugar. Hoje o meu redor é terrível, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias declarou isso no seu livro, nas Lamentações. Quando eu olho ao meu redor e vejo a destruição, a angústia que o povo vive, que eu também fui colocado, diz Jeremias, o meu corpo se desvalece, a minha alma definha dentro de mim. Mas eu não, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, a bondade do Senhor que dura para sempre. Nós temos que guardar aquilo que vale a pena. E a palavra do Senhor diz, conservai-vos, guardai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor. E em relação às pessoas que são enganadas pelos falsos mestres, a carta vai dizer para nós, tenham compaixão daqueles que duvidam, salvem outros, arrebentem do fogo outros, e ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. O que eu tenho que fazer? Nesse meio de contexto de heresias, de falso evangelho, eu tenho que me edificar orando sobre a influência do Espírito, e se tenho dom, vou usá-lo de línguas. Segundo, eu tenho que aprender a guardar-me no amor do Senhor, me conservar no amor de Deus. Aprender que tem coisa que eu tenho que jogar fora, mas eu tenho que me manter guardado no amor do Senhor. Sobretudo, diz a palavra, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Guarda você mesmo. E em relação às pessoas que estão enganadas, tenha misericórdia delas, prega o evangelho para elas. Quem entendeu, diga graças a Deus. Nós temos que aprender a defender a nossa fé. Caso contrário, nós vamos ser um clube de gente que simplesmente fala sobre paz e amor e é bonzinho, não fala mal dos outros. Não mata, não rouba, não fuma. Só isso. Para mim, a igreja é mais que isso. É o glorioso corpo de Cristo sobre a face da terra. Fecha os seus olhos, eu quero orar por você. Por gentileza, fecha os seus olhos. Amanhã nós vamos começar 40 dias de jejum para a conferência de Páscoa. Nos preparando para o que o Senhor tem a fazer. Entre nesse projeto de jejum. Faça uma abstinência, é uma consagração. Não é um jejum total de alimentos. É uma consagração. Você vai pedir nesse período de 40 dias para que o Senhor faça você crescer em santidade, em estatura. Você vai pedir para o Senhor duas coisas particulares que você acredita
que se Deus te der, sua vida vai ser melhor. É aquilo que Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês têm pedido, mas vocês não têm pedido nada até agora. Peçam para que a alegria de vocês seja completa. Durante 40 dias, peça para Deus dons espirituais, para que você cresça em santidade. Por que dons, pastor? Porque a Bíblia diz: buscai os melhores dons. Segundo, crescer em santidade, crescer em estatura diante de Deus, amadurecer diante de Deus. Se tornar maduro diante do Senhor. E vai pedir duas coisas particulares para você. Nesses 40 dias, Deus fará grandes coisas em nosso meio. Falo isso apenas por fé? Não, também falo por experiência. Já fizemos outros anos e o Senhor nos abençoou poderosamente. Deus é poderoso. Batalhe pela sua fé. Não seja aquele levado pelas ondas do vento, de um lado para o outro, crendo em heresia aqui, heresias ali. Crendo em coisas que Deus não disse, na palavra que Ele nunca escreveu, na promessa que Ele nunca fez. Pare de correr atrás de revelações. Temos a palavra de Deus revelada diante de nós. Isso é suficiente para nós. Batalhe pela fé. O final daqueles que seguem, que ensinam a palavra de Deus erradamente, dos falsos mestres, é destruição. E você foi criado para a salvação eterna. O inferno não foi criado para homens e mulheres, o inferno foi criado para o demônio e seus cúmplices, para Satanás e seus demônios. Pastor, isso significa que pessoas não serão lançadas no inferno? Não, significa que infelizmente pessoas serão lançadas num lugar que Deus nunca queria que elas fossem. Mas as decisões que elas tomaram na vida levaram elas para lá. Deus nos criou para a salvação, para a comunhão com Ele. Nós somos o templo do Espírito Santo sobre a face da terra. O desejo de Deus é não apenas nos salvar, no sentido de nos dar uma vida melhor, é morar em nós, ter relacionamento conosco. Jesus não quer tomar nada de você, Jesus não precisa do que você tem. Pastor, Jesus precisa da minha adoração, Ele não precisa da sua adoração, nem da minha. Ele quer o relacionamento entre eu e Ele e a minha pessoa. Quem entende isso, diga graças a Deus. Nessa noite nós trouxemos uma palavra pelo Espírito Santo para a educação da igreja. O que eu faço? O que eu posso fazer nesse tempo? Ore no Espírito. Edifique-se a si mesmo no Espírito. Tenha compaixão daqueles que estão perto de você, que estão enganados em seitas, em heresias, homens que estão presos. E guarda você mesmo no amor do Senhor. É difícil fazer isso? Não. É que nós fomos contaminados, muitas vezes, há muitas pessoas, melhor dizendo, são contaminadas com a maldição do politicamente correto. Eu não vou discutir religião, nem política, nem economia. Te ensinaram isso para domesticar você, para colocar um cabresto em você, para que você não seja nem a luz do mundo, nem o sal da terra. Porque eu não posso concordar que todos os caminhos levam para Deus. Eu tenho que entender, só existe um caminho, o nome dele é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele nos conduz ao Pai. E ponto. Mas meu vizinho é legal. Ele é testemunho de Jeová, ele não acredita que Jesus é Deus, mas ele é gente boa. Mas ele vai para o inferno sendo gente boa, porque você não prega para ele. Irmãos, em nome de Jesus, por mais que seja veemente o apelo, eu quero que você coloque amor nessas palavras. Deus ama o ser humano e deseja salvá-lo. Você foi alvo de alguém que não temeu contestar a tua antiga religião, pregou o evangelho para você, orou por você, e você está aqui lavado no sangue de Jesus. E você está aqui porque alguém quebrou esse laço.
rompeu esse grilhão. É lógico que nós não vamos ficar debatendo religião por aí, mas nós temos que entender, a salvação não é se eu não bebo, não roubo e não mato, a salvação é se eu tenho Cristo ou não tenho, é essa a questão principal, e Ele é Deus, Salvador da raça humana. Fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você, igreja abençoada pelo Senhor. De maneira alguma, esta palavra é para nos trazer desânimo, pelo contrário, é para nos encher de ânimo. Deus confia em você para a salvação de pessoas. Deus confia em nós. Deus confia em nós. Para mim isso é extremamente arriscado. Um Deus perfeito acreditar numa criação que se tornou imperfeita pelo pecado, mas Ele confia no que Ele fez. Ele acredita realmente que o sangue de Jesus te purifica. E Ele acredita nisso a ponto de confiar em você. O regenerado, a regenerada para fazer essa terra se tornar uma geração de adoradores. Então, nesse mundo tem uma geração que clama e adora ao Senhor. Deus confiou em você, Deus confiou em mim. Mas como eles vão crer se não há quem pregue? Cristianismo não é mudar de vida e sentar num banco de uma igreja e escutar um bom pregador a vida inteira e ir para casa dizer que sermão maravilhoso. Não! É aprender de Cristo, viver o Evangelho, ouvir a pregação, levar a pregação para casa e espalhá-la como um semeador, no trabalho, na empresa, no ônibus, no carro, nas férias, aonde você estiver. Você é um portador das boas novas do Senhor. Mas como somos portadores de boas novas, se nós, entre aspas, respeitamos tanto as heresias dos outros, a ponto de não lhes pregar o evangelho verdadeiro? Que amor é esse que nós temos? É lutar pela fé de verdade. É mostrar àqueles que estão perdidos que existe uma solução, assim como teve para nós, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é a solução da nossa vida. Quem crê nele, diga graças a Deus. Vamos orar ao Senhor então nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos fazer algumas orações em sequência, porque o culto acaba agora. O culto de celebração no sentido litúrgico acaba agora. Depois nós vamos sentar, nós vamos comer, nós vamos bater papo, nós vamos dar risada, porque Jesus mudou a nossa vida para melhor, não para pior. Ele arrancou o pecado e a maldição que estava sobre nós. E hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Mas agora eu quero fazer algumas orações com vocês. A primeira dela é para que o Senhor nos abençoe de realmente defender a nossa fé evangélica. A fé baseada nas Escrituras Sagradas. Essa fé tem que ser defendida. Judas disse, eu queria escrever sobre a salvação, mas eu achei a necessidade de escrever sobre batalhar pela fé. Deus confiou em nós isso, meus irmãos. Deus não confiou a anjos. E eu quero orar ao Senhor para que o Senhor nos abençoe de sermos mais efetivos em ganharmos almas para Jesus. E ganhar almas para Jesus significa tirar o perdido do mundo e tirar os que estão nas seitas das seitas. Tirar aqueles que estão debaixo do engano e trazer para o reino do Senhor nosso Deus. Essa é a primeira oração que nós vamos fazer. Depois eu vou orar por tua semana, que vai ser uma semana abençoada em nome de Jesus. Terça-feira nós já vamos estar unidos aqui às 8 horas, às 20 horas, o segundo tabernáculo nos preparando para a Páscoa. Venha, semana passada foi maravilhoso, a igreja estava cheia e eu acredito que vai encher ainda mais, porque há mais pessoas para vir ainda e Deus vai se manifestar poderosamente em nossa vida. Vamos orar, Deus Todo-Poderoso, diante da tua palavra. Uma palavra de ensino nessa noite, te peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o nosso coração. Tira dos nossos olhos o engano, meu Pai, de olhar para o vizinho e vê-lo, meu Pai, preso numa seita, preso no engano, preso, meu Pai, em coisas que não tem nada a ver com a tua palavra e dizer, mas ele é boa pessoa, eu não posso confrontá-lo no sentido de falar a verdade, que eu posso ofendê-lo. Tira essa maldição do nosso meio, meu Pai, e nos abençoa em nome de Jesus, de sermos com amor evangelistas eficazes, meu Pai, evangelistas urbanos, fazermos missões urbanas, para que o Senhor nos abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, nos dando palavra, meu Pai, palavra de sabedoria para falar para essas pessoas, do seu amor verdadeiro, que o amor exige parâmetros, que o evangelho não é de qualquer jeito, que a gente não pode te servir de qualquer maneira, a Bíblia oferece os parâmetros, meu Pai, e nós queremos te pedir essa graça sobre nós, em nome de Jesus. Tire do nosso coração essa falsa sensação de que a pessoa, porque não
mata, não rouba, não fuma, não deve para os outros. Ele é uma boa pessoa, a boa pessoa que está em Cristo Jesus, meu Pai. O resto precisa e merece, precisa da salvação em Cristo Jesus. Abençoe-nos, meu Pai, em nome de Jesus, de sermos uma igreja efetiva na pregação do Evangelho. Agora, meu Pai, também te peço por essa semana. Nós estamos encerrando o culto agora, meu Pai. E eu sei que vai ser uma semana abençoada para todos aqui nessa casa de oração. Aqui, meu Pai, nós vamos nos reunir na terça e na quinta para a glória do Teu nome. Mas antes da terça-feira chegar, tem o trabalho da segunda, meu Pai. Tem os planejamentos da semana. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui. Abençoe cada homem, cada mulher. Que tudo que essa igreja colocar a mão para fazer prospere essa semana, meu Pai. Que as decisões que teremos de tomar sejam baseadas na Tua palavra, respaldadas pela unção do Teu Espírito na nossa vida. Abençoe, meu Pai, a criação de filhos. Abençoe a condução desse casamento. Abençoe a condução dessa casa. Que haja fervor em nós, meu Pai, em tudo que fizermos. Como diz a Tua palavra, toda obra que vier na Tua mão, faça conforme todas as Tuas forças. Abençoa a Tua igreja, de não deixar para amanhã o que deve ser feito agora. De realizar a obra do Senhor, também na criação de filhos, no amor da esposa, na administração financeira da casa, na administração do tempo da nossa família. Abençoe as nossas vidas, meu Pai, e aqueles que tomarem parte dela, aqueles que tocarem em nós essa semana, que cruzarem por nós, que recebam um toque do Teu Espírito também, Senhor. Assim nós nos despedimos dessa casa, gratos ao Senhor por todos aqueles alimentos que vamos consumir agora, e vamos da direção do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus.